situação não vai acabar com a tua história. É apenas o princípio daquilo que Deus quer fazer. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, conta a história do Pedro. Conta a história da pesca maravilhosa. E eu creio que em algum momento da tua vida, talvez já ouviste falar dessa história. Mas essa história ela me ensinou tanto no dia de hoje, que os fracassos são necessários. Que nem a palavra aqui diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, até situações complicadas. E Pedro, nessa história, teve uma história de fracasso ao iniciar a sua pesca. Ele foi pescar e não pescou nada. Era a sua profissão. Ele conhecia o mar, ele conhecia o tempo que deveria pescar. Mas nem o conhecimento que ele teve, ou que ele tinha, fez com que naquele dia ele pescasse. Mas eu te digo que aquele fracasso foi necessário. Era necessário que o barco do Pedro tivesse vazio. Era necessário que Pedro tivesse sem nenhuma ocupação naquele dia. Era necessário que Pedro tivesse à beira do mar para que fosse avistado por Jesus. Esta situação só vai te aproximar de Jesus. Esta situação vai fazer com que ele entre em sua vida, assim como se apresentou para Pedro. Pedro conheceu Jesus no momento difícil, no momento de um fracasso, e o Senhor pediu para que ele entrasse novamente para o barco. E Pedro não entrou sozinho, o próprio Cristo entrou no barco dele. E aquele barco foi registrado como um testemunho para a vida de Pedro e dos outros seus companheiros. A palavra diz que Jesus depois pediu para ele afastar o barco e disse: olha, agora tira as redes e volte a pescar. E Pedro respondeu ao mestre: Senhor, já pesquei a noite toda. Quantos de nós não temos várias justificativas para dar ao mestre, dizer que já tentamos de tudo? Por que vou tentar novamente, se de todas as vezes que eu tentei eu fracassei? Todas as vezes que eu lutei eu fracassei. Mas o Senhor diz: agora é sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra eu vou mudar esse fracasso em vitória. E Pedro obedeceu e houve a pesca maravilhosa. Nunca pescou tanto na vida como naquele dia. E daí em diante Pedro foi conhecido como homem da pesca maravilhosa e passou a seguir o mestre. Então não tenha medo, acredite, é necessário esse fracasso. Shalom Adonai.